Olá, caro aluno, tudo bem? Vamos falar sobre as multinacionais e a mundialização da produção. Vamos entender o processo de uniformização de toda a população na questão do consumo, na utilização de determinados produtos, na utilização aí de determinadas formas de trabalho e de relacionamento aí entre países. Para começar a entender, vamos colocar aqui algumas definições. Vamos entender multinacionais. Multinacionais são empresas que passam a atuar em países distintos do seu país de origem. Alguns autores, inclusive, colocam aí um termo diferenciado para relacionar esses países, ou melhor, essas empresas que acabam atuando em diversos países. Vamos chamar também de transnacionais. Transnacionais, entende-se, aquela determinada empresa que começa a expandir os seus negócios a ponto de ultrapassar as fronteiras do seu país. Então, esse de transição, de mudança, de saída de um ponto para outro. Entendemos dessa maneira. Então, tanto multinacionais quanto transnacionais são termos adequados a falar justamente dessas empresas que passam a atuar em países distintos de seu país de origem, ok? Para a gente poder entender essa situação, ela vai começar num período conhecido como capitalismo financeiro, num momento em que as grandes corporações, as grandes economias buscam um processo então de domínio do mercado, domínio de uma determinada área do ramo de atuação. Então, a ideia, na verdade, é poder chegar em outros pontos e expandir ao seu limite do possível aí na questão da economia. Esse processo chama-se de oligopólios. A tendência deles é formar monopólios. Porém, em muitos lugares, monopólio acaba sendo aí um direito, uma situação que somente o Estado pode atuar. Nesse sentido, então, a busca pelos oligopólios é cada vez maior para adquirir cada vez mais lucros. E a globalização, a mundialização do capital, ela vai entrar justamente para gerar aí uma uniformização do consumo, uma uniformização de uma demanda que ela pode oferecer para o mundo. Assim, nós vamos entender esse processo do capitalismo financeiro, a formação desses oligopólios através das transnacionais ou multinacionais, como uma forma de alcançar cada vez mais lucros. Porém, nessa situação, ela vai passar do capitalismo financeiro para o capitalismo técnico-científico informacional, que dentro desse capitalismo então técnico-científico informacional, toda a organização da propaganda de massa ela vai continuar sendo, porém agora customizada para um determinado tipo de pessoa. Então, os cookies da internet é uma situação bem interessante, onde vai mostrar exatamente todas as preferências, as características, as ideias, aquilo que aquele indivíduo interessa. Então, os algoritmos conseguem calcular e definir, dentro de uma massificação aí da cultura, da produção e do consumo, aquele tipo de público específico. Assim, eles vão promover com essas multinacionais a expansão e o fortalecimento do capitalismo, que já acontecia desde lá do capitalismo financeiro e agora no capitalismo técnico-científico informacional. Acaba com o uso da tecnologia, das informações, cada vez mais força nessa situação. Mas afinal, essas transnacionais, essas multinacionais, elas ao longo do tempo elas conseguiram aí organizar um poder suficiente a ponto de muitas vezes serem maiores do que os próprios estados nacionais. E de fato muitas vezes são. Se a gente levar em consideração algumas empresas, como por exemplo uma grande rede de supermercados nos Estados Unidos, consegue ter um faturamento anual maior do que o PIB de países extremamente desenvolvidos, como a Noruega, por exemplo. Então, hoje em dia, se contarmos aí as 100 maiores economias do mundo, mais da metade já são corporações e não países. E isso acaba mostrando justamente o poder dessas multinacionais dentro desse processo da globalização. Assim, elas vão concentrar grande parte do poder econômico do mundo e, com isso, elas vão conseguir também determinar onde elas necessariamente querem produzir e fazer com que os países acabem dando aí
abertura e incentivos para que elas mesmas acabem aí se instalando. E isso passa a ser vantagem tanto para um lado quanto para o outro. Se a gente parar para pensar, qual é a vantagem para o país que recebe uma multinacional? Quando uma multinacional chega num país, isso vai ser sinônimo de emprego, de renda, de disponibilidade de produtos, de uma oferta maior de um determinado tipo de material. Isso acaba sendo importante. Então esses países normalmente vão incentivar que multinacionais entrem no seu território, num sentido aí de diminuição de impostos, de doação de terrenos, de negociações para a compra prévia de determinado produto que aquela empresa vá gerar dentro do seu país. Assim, ela vai fazer aí uma troca de impostos por emprego, por renda para a população, uma substituição de políticas públicas, vamos dizer assim. Dessa maneira, então, para o país que recebe, acaba sendo extremamente importante. Mais disponibilidade de trabalho, maior renda, maior giro da economia e também maior disponibilidade dos produtos. Agora, para a empresa que acaba entrando nesse país, também acaba sendo extremamente vantajoso. Então, ela vai ter uma mão de obra barata, um melhor acesso aos recursos naturais, leis trabalhistas e ambientais mais flexíveis. Vamos entender, uma grande empresa de calçados dos Estados Unidos, não existe aí fábricas nos Estados Unidos. E ela vai ter justamente aonde? Nas regiões do Sudeste Asiático, na região ali da Indonésia, do Vietnã, do Laos, Camboja, no Brasil, na Índia, porque ela vai buscar justamente o quê? Aquelas ideias, aquelas coisas que beneficiam a sua própria lucratividade. Então, leis trabalhistas mais flexíveis para evitar aí, gastos com legislação é um dos fatores. Então, nesses países, o salário vai ser mais baixo também, porque o custo de vida vai ser mais baixo nesses lugares. Assim, um salário que vai ser pago, por exemplo, para um vietnamita, vai ser o custo de venda de 2, 3 pares de sapato, de calçado, um tênis, lá nos Estados Unidos. Dessa maneira, então, aquele operário, por exemplo, que está lá no Vietnã, que vai produzir 300, 400 tênis aí durante o mês, vai ter somente aí o custo da sua mão de obra valendo por 2 ou 3 pares de tênis. E isso acaba sendo extremamente vantajoso, por mais que a empresa tenha que orçar aí a questão do transporte, gastar com aí a distribuição mundial desses produtos que estão sendo aí realizados. Enfim, assim, a forma com que as multinacionais acabam entrando nos países acaba sendo extremamente vantajoso. Salários menores que ela vai ter que pagar, as leis trabalhistas que vão ser ali mais tranquilas, mais flexíveis, questões ambientais, por exemplo, para construir uma indústria precisa ter menos preocupação com algumas coisas. Outras situações aí, como por exemplo o acesso aos recursos naturais, vamos pensar lá que na região ali do Sudeste Asiático temos uma produção de borracha, então para produzir pneus, por exemplo, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo para essa empresa. A disponibilidade de mão de obra, a disponibilidade dos recursos naturais e todos esses outros recursos que eu falei anteriormente vão ser extremamente vantajosos. Então é comum hoje ter aí essas empresas praticamente indo de um ponto a outro do planeta aí com suas indústrias e sua mundialização justamente das suas fábricas. Essas multinacionais e transnacionais estão em constante busca de um melhor aproveitamento para gerar cada vez mais lucro. Vamos imaginar nessa ilustração, por exemplo, aqui ó, a representação de operários de alguns países instalando fábricas em outros. Essa é a ideia da mundialização, essa é a ideia dos países aí buscarem essas melhores condições para gerar cada vez mais lucro. Lembrando que a globalização nada mais é do que aí a atual fase do capitalismo, esse capitalismo técnico, científico e informacional que vai buscar através da técnica, através da ciência, através dos meios de comunicação, melhores formas para gerar cada vez mais lucro. Basicamente, essa é a grande sacada das multinacionais dentro desse processo da globalização. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!